Embora seja muito conhecida aqui no Brasil, Todo Mundo Odeia o Chris é uma série americana, e muitas das referências e piadas da obra são voltadas ao público dos Estados Unidos e só podem ser compreendidas quando você tem conhecimento da situação racial, histórica, política e cultural dos States. Aqui hoje eu vou desvendar algumas delas que você provavelmente não entendeu. Bora lá. Quando o Chris estava se candidatando para a presidência do Grêmio Estudantil, teve de enfrentar Caruso, um cara com o qual ele não se dava muito bem, digamos assim. E eles têm de fazer um discurso, apresentando as ideias e tudo mais. Para isso, Chris e Greg, apesar de Greg não se dar chapa, tentam estudar discursos históricos para poder ver como poderiam fazer o seu e para ver se o Chris conseguiria decorar algum. Nessa cena vem uma série de referências. Depois de pesquisar discursos famosos, tentei repetir alguns para ver se conseguia. 87 anos atrás, os nossos ancestrais fundaram neste país uma nova... O primeiro que ele repete é um do Lincoln, o famoso discurso de Gettysburg, proferido durante a Guerra Civil Americana. Conflito esse iniciado quando alguns estados do Sul, logo após a vitória do Lincoln, declararam secessão, acusando Lincoln de ser abolicionista e não reconheceram sua legitimidade, formando assim os Estados Confederados da América. Não tem como ser profundo e específico o suficiente, caso contrário o vídeo iria ter sei lá quantas horas, então vamos direto pro ponto. O discurso dele foi proferido 4 meses após a vitória do Exército da União na Batalha de Gettysburg, uma das mais decisivas do conflito, que durou ainda muito mais tempo depois disso. Foi um discurso relativamente pequeno e é conhecido por geral lá nos Estados Unidos, e foi o comecinho dele que o Chris proferiu ali. 87 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation. Flutua como borboleta, pica como vespa, não vote naquela besta, é assim, vote em mim. Por favor, o discurso é sério. A segunda é uma frase muito dita pelo pugilista americano Muhammad Ali, mas que foi adaptado na série para o contexto da eleição. A original era: I'm gonna float like a butterfly and sing like a bee. His hands can't hit what his eyes can't see. A frase aparece posteriormente na série também, quando o Chris está aprendendo a lutar. Muhammad Ali disse uma vez: paire como uma borboleta, pique como uma abelha, suas mãos não devem bater no que os olhos não podem ver. A terceira fala é: eu não sou um canalha. Eu não sou um canalha. A versão original em inglês é I'm not a crook. É referência a Richard Nixon, ex-presidente americano, que disse a mesma coisa com todas as palavras. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got. Fora proferida no contexto do escândalo de Watergate, um dos maiores escândalos da política americana, que foi basicamente a invasão aos escritórios do Partido Democrata que ficavam no conjunto de prédios chamados de Watergate. O objetivo era plantar grampos, coletar informações preciosas e usá-las, seja para antecipar ações da oposição ou para chantagem. Quando se investigou, descobriu-se que, dentre muitas outras coisas, que a invasão ocorreu sob o conhecimento do presidente. Posteriormente, antecipando o impeachment certo, Nixon renuncia, tornando-se assim o primeiro presidente americano que renunciou ao cargo. A questão foi muito mais complexa, mas não tem como falar tudo aqui. Só esse tema daria um vídeo enorme, mas bem, resumindo é isso aí. O Chris, quando fala, aliás, faz até o V da vitória, que era muito usado por Nixon. Preconceito hoje, preconceito amanhã, preconceito pra sempre. E essa última é uma referência ao discurso inaugural de George Wallace como governador do Alabama. And I say segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever. E para os que não sabem, a segregação racial nos Estados Unidos era a separação sistemática entre o que era chamado de colored people, pessoas de cor, termo usado para se referir aos negros, dos whites, os brancos. Dava-se por meio da proibição do casamento entre indivíduos de raças diferentes, de espaços públicos em que só podia entrar brancos e outros que só negros, como escolas e muito mais coisa. Não dá para explicar todo o contexto e o ocorrido aqui, mas eu imagino que vocês tenham no mínimo uma ideia do que era. Na época do discurso do Wallace, manifestações pelos direitos civis eclodiam por todo o país, protagonizadas em grande parte pelo Martin Luther King. Quando John F. Kennedy, presidente, entra na briga, o processo rumo à queda da segregação foi acelerado. Isso gerou para o Kennedy, que já era odiado no Sul por ser católico, um desgosto ainda maior aos olhos das massas dos estados sulistas. Lembrando de novo, o contexto é muito mais complexo. Tô falando isso em todo o item para evitar que alguém enche meu saco nos comentários posteriormente. Na hora dos discursos serem proferidos no episódio, Caruso rouba o que Chris e Greg tinham escrito e Chris tem de improvisar. Men should be judged not by the color of their skin, but by the content of their character.
Essa parte dita pelo Caruso é uma referência ao discurso Eu Tenho um Sonho, do Martin Luther King. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Keep hope alive. Keep hope alive. Keep hope alive. E o que o Caruso leu tem um final que é parecido com o final de um discurso que fora proferido por Jesse Jackson, à Convenção Nacional do Partido Democrata, ocorrida no estado da Geórgia, em 1988. Na ocasião, Jackson era candidato à nomeação do partido para disputar a corrida presidencial. Keep hope alive. Keep hope alive. Keep hope alive. No episódio, logo após o Caruso falar, a própria narração do Chris cita o Jackson, fazendo uma piada. O Caruso não sabia a diferença de Jesse Jackson para Michael Jackson. Logo depois, o Chris sobe à tribuna do palco, tendo de improvisar. Ele foi muito bem, mas o que pouca gente sabe é que bem no final ele faz uma referência ao Enéas Carneiro. Meu nome é Chris e eu sou candidato à presidência do Grêmio Estudantil. Meu nome é Enéas 56. É brincadeira, gente, pelo amor de Deus.